Mas tipo assim, você tem alguma dificuldade nesse assunto? Eu estava em dúvida sobre atrito. Tipo, o que é o atrito, no caso, o conceito, é isso? É, mais ou menos isso. Tá. Então, eu vou, seguinte, eu vou trocar a questão que eu fazia por uma aula de física, tá? Porque a gente pode ver também física no nosso nono ano aqui preparatório, tá? Então, beleza, que é um assunto que tem muito pedido em concurso. Vamos lá. Fala então, professor, sobre força de atrito. Força de atrito. Pessoal, é interessante que quando eu faço assim, com a mão, ó, e fizer muito rápido, todo mundo sabe que a mão esquenta. A gente faz isso desde criança e tal, né? Tá frio, né? Aí fica quentinho. O que acontece? As nossas mãos não são lisas. Aparentemente parece liso, né? Mas numa visão microscópica, até esse quadro parece liso. Mas na verdade, ó, se pudesse entrar, se eles pudessem ser transformados em miniaturas a nível microscópico e entrar no mundo do quadro, você veria assim um mundo de montanhas e vales, de forma, né, alternada. Não assim bonitinho como eu fiz, não, coisa muito mais doida, né? Totalmente irregular. Entende, Júlia? Sim. Então, ou seja, já que a minha mão não é lisinha, ela tem essas variações. Aí eu pego a minha mão, tem aqui embaixo, tem em cima. E faço isso. O que vai acontecer? A minha mão de cima vai tipo vou fazer diferente. Não vou dizer que vai encaixar perfeitamente, mas vai ter muitos encaixes. Entende, Júlio? E na hora que encaixar, aí se você forçar, aí que gera o atrito. Que se fosse 100% liso, Júlio, liso, não teria o atrito, concorda? Sim. Mas como tem essas variações de superfície, da mão de baixo com a mão de cima, aí se você chega, encaixa, encosta, vai encaixar muito, não digo tudo. Mas depende, vai ter partes que não vai ter encaixe nenhum. As suas superfícies muito variadas. Vai ter outras que vai encaixar em duas partes. Enfim, mas vai encaixar muita coisa. É isso que gera o atrito. E quando você força uma superfície a outra, o impacto, quando algo bate em outra coisa, faz com que as moléculas vibrem. Para quem não sabe, pessoal, o que é o calor? O que é algo que está quente? É quando as moléculas desse material vibram intensamente. Fala, Bruna, bem-vinda! Fala, Letícia, bem-vinda, Letícia. Muito bem. Pessoal, eu estou aqui aproveitando falando sobre força de atrito. Pegando bem no iníciozinho. Então, pessoal, força de atrito. Como eu estava comentando, você vai ter a superfície de cima da minha mão, de cima, e a de baixo. Agora, tiver uma sobre a outra, ó, encaixa. E se você forçar, na hora que quando você bate uma coisa com a outra, você faz as moléculas vibrarem. Calor, pessoal, algo está quente, é porque as moléculas estão, ó, vibrando intensamente. Então, esse impacto, quando você faz assim,
Tu tá batendo uma coisa com a outra. Já viram quando, em filmes, quando um avião bate contra uma muralha, ele não explode na hora? É que toda aquela energia de movimento, chamada energia cinética, na hora que bate, vira outra forma de energia, chamada energia térmica. Lavoisier, na química, falava o seguinte, que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E também coisa com energia. Por isso que esquenta. Porque eu estou provocando movimento. Movimento é energia cinética. Cinética tem a ver com movimento. Cinema, movimento. Mas, como está batendo uma coisa com a outra, essas superfícies que não são lisas estão se chocando. Nesse choque, a energia de movimento vira energia térmica. Acontece quando você pega um avião, ele se choca contra uma muralha, contra um prédio, ele explode na hora. Que toda energia de movimento, o cara parou, bateu, parou. Não pode, mas parou e aí? E aquela energia de movimento, energia cinética, vai para onde? Se transforma em energia térmica. Por isso, Júlio, quando você faz isso, que esquenta. O movimento, energia cinética, se transforma em energia térmica. Isso é uma aplicação do atrito. Ok, Júlio? Ok. Beleza. Bom, outra coisa interessante. A força de atrito, pessoal, é sempre uma força oposta ao movimento. A força de atrito é uma força oposta ao movimento. Força de atrito. Sempre. Força oposta ao movimento. Então, é o seguinte. Por exemplo, se você pega uma mesa, imagina aqui uma mesa, tá? E eu vou desenhar aqui um chão. No chão. Aí se você chega, finge que eu vou fazer uma força aqui, vou botar uma seta. Força F. Concorda, Júlio, que se você fizer a força na mesa, você vai sentir uma força contra você? Entendeu, pessoal? Você faz uma força para a mesa se mexer. Você sente mais certa resistência a esse movimento. A força atrito para você é uma força oposta ao movimento. Ou seja, se você faz força para lá, Júlia, vai aparecer uma face para cá, nos pés da mesa, que não quer deixar você fazer com que a mesa entre em movimento. Entendeu, Júlia? Entendi. Né? Então, ó, você faz força para lá, a faixa contrária. Legal. E se eu fizer agora o contrário? Se eu pegar a mesa, pessoal, ao invés de empurrar a mesa, se eu puxar a mesa, ó, puxei para cá. Qual a tendência, Júlia? A mesa vir para cá, obviamente. E o atrito? Mudou. FAT para cá. FAT é, né? A força é atrito. Entendeu, Júlia? Então, se eu puxo a mesa, a faixa conta. Pegou? É? E uma coisa muito legal, pessoal, que graças à força de atrito, a gente anda. Se a força de atrito não existisse, a gente não poderia andar. Seria impossível, Júlio. O que acontece? O carinha está andando. Ó, está andando. Quando você anda, pessoal, olha que doido.
você, né, andando, deixa eu completar o desenho, né? Pode ficar aleijado. Pessoal, você andando, quando você anda, pessoal, você faz a força no chão. Vou dar a força para trás, força no chão. Mas tem uma paradinha, pessoal, chamada terceira lei de Newton. Caramba, eu já vimos isso um pouquinho, né? Terceira lei de Newton. O que ela fala? Que a toda ação equivale a uma reação de mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então você vai fazer uma força, por exemplo, eu faço força contra o quadro faz força contra mim. A minha ação vale uma reação, na mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, olha que interessante, pessoal. A pessoa, o cara, faz força no chão. E o chão faz força em você. E essa força que o chão faz em você, que faz você andar. Então, se não houvesse o atrito, Júlia, seria impossível a pessoa andar. Seria impossível. Todo mundo já viu aquele desenho animado? Que o cara está em cima de um lago de gelo? Um lago de gelo. Ou então um chão super encerado. Aí vai lá o bonequinho do desenho animado e o cara corre. Bom, você vê que nos meus desenhos antigos eu via muito isso. Não sei vocês. O cara está correndo, só vou fazer o seguinte, eu vou botar a perna, vou botar um negócio assim, ó. Os vezes correndo super rápido. Entendeu, Kelane? Então eu botei, pessoal, um desenho assim, ó, de que ele está super rápido. Se o cara estiver em cima do lago de gelo e ele correr, ele não sai do lugar. Na verdade, nem pé fica. Você vê esses filmes, o cara está em lago de gelo, todo, né? Ele escorrega e cai. Porque não tem atrito. Tem que usar um sapato especial para andar em cima do gelo, com vários pregos para criar atrito. Se for um calçado normal que a gente usa, vai escorregar. Você não vai conseguir andar no lago de gelo. Entendeu, Fernanda? Sim, sim. Por quê? Porque não tem atrito. Olha a importância do atrito do simples ato de andar. Agora, se há atrito, ó, se é um atrito, você faz força no chão e o chão volta a fazer força em você. E isso aqui, pessoal, é a terceira lei de Newton, que fala o quê? Que a toda ação, a toda ação, dois pontos, equivale o quê? Temos uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Agora um detalhe que eu vou comentar aqui que poucos professores comentam. Em corpos diferentes. Então, Júlio, veja bem, quando você for trabalhar com ação e reação, se certifique que a ação está em um corpo e a reação está no outro. Entendeu, Júlio? Se as duas forças estiverem no mesmo corpo, não é um par ação-reação. O par ação-reação, Júlio, jamais irão atuar no mesmo corpo. Se atuar, não é ação-reação. Isso acontece, tá? Então, nós vamos um bisu para vocês sobre uma situação desse tipo. Então, acontece, Júlio. A toda ação,
mesma intensidade, ou seja, o cara faz força no chão, F. E o chão reage, F. Mesmo valor. Mas sentidos opostos, a direção, pessoal, que for seguindo o trem, a direção é a mesma. E sentidos opostos, um para um lado, outro para o outro. Mas em corpos diferentes. A ação nesse caso aqui, Gisele, a ação aqui, ó, está no chão. Está no solo. E a reação, tá? Está nesse carinha aqui, do rapaz, do cara, é o cara. Esse cara. Então, ou seja, ele faz força no chão, ação. O chão faz força nele, reação. E na hora que essa força volta, olha que legal o Júlio. Ele faz força no chão, assim, empurrando o chão para frente, para trás, e o chão faz força em você, dando força para frente, fazendo você andar. Entendeu, Júlio? Entendi. Entendeu, João? Entendeu, Kailane? Oi, Kailane? No final da aula, você pode passar uma lista de exercícios nessa matéria? Posso sim. Me lembro, tá? Tá bom. Me lembro. Às vezes eu posso não passar, né? Porque às vezes eu esqueço mesmo. Emenda uma coisa na outra, né? Pode me lembrar e me cobrar, entendeu? Beleza, pessoal. Então, pessoal, bacana essa matéria. Bacana. Tá. Júlia, você pode printar, por favor, botar no grupo? Posso. Dei print já. Obrigado, Júlia. Júlia, olha só. Eu não sei se você já deu essa fórmula aqui. Que força de atrito é Mi vezes normal. Deu sim ou não? Isso ele deu sim. Deu? Ah, então beleza. Vou comentar então. Beleza. Vamos lá, pessoal. Já que a Júlia printou, pessoal, para quem vai fazer concurso, esse assunto é importante, tá? Muito bem, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Pessoal, vem comigo. Galerinha, olha só. FAT é igual a Mi vezes normal. Esse Mi aqui, pessoal, é chamado coeficiente de atrito. Mi. Legal. O FAT, claro, óbvio, é a força de atrito. De atrito. N é a normal. Já vou explicar a normal. Muito bem. Esse Mi. Pessoal, o que o Mi mede? O Mi vai medir, pessoal, o tipo de superfície. Tipo de superfície. De superfície. Pessoal, é o seguinte. Cada superfície vai ter um atrito diferente. Se tu passa a mão aqui, tem um atrito. Se passa a mão no chão, é outro. Se passa a mão na tua pele, é um atrito. Se passa a mão na folha do caderno, é outra superfície. Você vai sentir a resistência diferente. Uns, nível de resistência. Uns, vai ficar muito lisinho.
Vai ter um atrito. Mínimo que seja, mas tem atrito. Então, pessoal, esse μ, geralmente são valores, tipo assim, vou botar um exemplo. 0,1, 0,02, 0,6. É sempre assim, 0, alguma coisa. E, Juliana, quanto menor o valor, menos atrito tem aquela superfície. Entendeu, Júlia? Entendi. Então, esse μ, pessoal, chamado coeficiente de atrito, ele vai medir, pessoal, o tipo de atrito de cada superfície. Entendeu? O tipo de atrito de cada superfície. Tá? De cada superfície. Então, pessoal, aqui, ó. 0,1, como já falei. 0,2, 0,6 são só exemplos. Repare que não tem unidade. Tá? O μ é chamado de grandeza adimensional. Adimensional. O que é isso? Não tem unidade. Geralmente na física as grandezas têm unidade. Né? Velocidade, metros por segundo, ou quilômetro por hora. São mais usados. Outras unidades de velocidade. Força, newtons. Distância, metro. Temperatura, graus Celsius, e por diante. Mas tem grandezas, que não tem unidade. Uma delas é o μ. Então, quando a grandeza não tem unidade, a gente chama de grandeza adimensional. Ok, Kerane? Ok. Beleza. Muito bem. Então, a força de atrito depende da superfície, claro. Onde tem mais atrito, Kerane? Na rua ou no lago de gelo? Onde tem mais atrito? Na rua, né? Então, a superfície é diferente de em cada contexto. E veja bem, a rua tem atrito. Mas se você jogar sabão na rua, cara, mudou. Mudou o estado que está aquela superfície. Se você botar sabão, qual a tendência? Escorregar. Por isso, o perigo de estradas após a chuva. Tá? Então, por exemplo, de novo aquela ideia que eu passei para vocês, da superfície. Imagina agora isso aqui é a superfície do asfalto de uma rua, uma estrada. Eu vou desenhar aqui o pneu de um carro. Mas o pneu, pessoal, não é lisinho, é de borracha. E tu vê que o pneu, pessoal, tem vários sulcos, várias depressões. Tem até, às vezes, os fiapinhos, né? Aquilo é importante para poder ter atrito. Então, o pneu não é lisinho. Ele tem essas variações na superfície. Para quê? Para poder encaixar. Ainda mais que o pneu, por ser de borracha, ele é flexível. Vai deformar o seu formato. Então, o pneu tem superfícies variadas. E se molda ao corpo, quem tem contato. É borracha. Aí tem lá a pista, o asfalto, que é cheio de relevos. O pneu e o relevo encaixam, gerando atrito. E atrito, Kailane, é bom para você andar de carro? É importante que você ande de carro. Tem atrito ou não é importante, Kailane? É importante, senão o carro não sai do lugar. Não sai do lugar. E detalhe, boa, não sai do lugar, perfeito. E se conseguir sair, tem outro problema. Como é que para? Né, Kailane? Então, olha que doido, acho que você nunca pensou nisso, né? O carro, ele para sair do lugar, tem atrito, ele não sai do lugar. Vai ficar lá girando, vai girar, ó, a roda, não sai do lugar. Aí ele conseguiu sair. Para parar, tem que ter atrito.
Exatamente. Parece uma coisa meio idiota a pessoa falar, mas a física é isso, você analisar o óbvio. Entender com muito os detalhes desses fenômenos, que se você entender muito bem o básico, se você parar para perceber o básico, você vai entender o complexo. Você não pode entender algo complexo se você não entender o simples. Assim, falando de modo geral, entendeu? Então é fundamental a gente pegar lá no básico. Lá no básico, beabá. Aí, Kelane, o que aconteceu? Choveu. Aí, se chover, cara, o que acontece? Essas regiões aqui do asfalto seriam os vales, vão encher de água. Kelane, dois corpos, por acaso, ocupam o mesmo lugar no espaço? Dois corpos ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço? Claro que não. Então, se agora o pneu de borracha ele chegar aqui, cara, e querer encaixar essa parte antes da água vazia, e agora está com água, a borracha vai conseguir encaixar aqui, cara? Não vai. E se não encaixa? E se não encaixa, cara? Que legal? Não? Sabe? Não causa atrito. E se não causa atrito, o pneu pode derrapar. Até a chamada aquaplanagem. Que o cara está lá na estrada, passa por uma poça d'água e o cara pode planar como se estivesse no lago de gelo. Acabou. O cara tem tudo para poder ter um acidente e uma tragédia iminente. Porque se você não controla o carro, tudo pode acontecer. Ele pode bater no carro da frente, pode passar na curva e cair numa ribanceira, ele pode... Tudo pode acontecer. Olha o perigo. Né? Então, dia de chuva, evita sair de chuva, principalmente pista, assim, de alta velocidade. Né? Chuva, assim, sempre perigoso, né? Mas, assim, tipo aqui na ilha e tal, né? Uma cidade pequena, tudo bem. Agora, estrada é você querer se acidentar, né? Perigosíssimo. Júlia, está clareando, Júlia? Sim, tá sim. Né? Só para um detalhe, que estou botando isso de forma muito geral, né? Mas é bom para todo mundo ter essas percepções. Muito bem, pessoal. Bom, vou voltar essa fórmula aqui. Júlia, você pode printar esse pedaço, por gentileza? Posso. Obrigado. Pronto, printei. Apago. Voltando à fórmula. Fat, Mi, normal. Já disse. Fat é a força de atrito. Mi é o coeficiente. O coeficiente de atrito. O Mi. Mi. Fat, Mi, N, normal. Bom, o que eu não expliquei ainda que é normal é o seguinte. Se você tem um corpo, uma superfície, vou pegar aqui uma caixa, uma caixinha. Essa caixa, pessoal, vou botar aqui um peso nessa caixa. Um peso igual a 10 newtons. Peso é força. Peso é a força de atração entre a Terra e você. Então a Terra te puxa para baixo, isso todo mundo sabe.
10 newtons. Mas aí, pessoal, vamos pensar em ação e reação. Na hora que esse bloco é puxado para baixo, ele faz força na superfície. Ele faz força com a superfície. Aí, vai aparecer aqui uma espécie de reação, que é normal. Então, a normal, pessoal, é uma reação. Cuidado, cuidado. Normal não é a reação do peso. Parece que é, né? Mas não é. A normal é a reação da superfície de contato. Ou seja, o cara faz força na superfície de 10 newtons, a normal, ela volta com 10 newtons. Praticamente obedecendo a terceira lei de Newton. Tá? Então, ou seja, mas eu quero provar a vocês, pessoal, que normal e peso não estão relacionados. Como é que eu provo isso? Imagina o seguinte, imagina o corpo, a mesma caixa, só que ela está agora caindo. Ela está caindo. Por que ela cai? Porque é o peso. Aqui 10 newtons. Mas repara, não há reação. Por que não há reação? Porque ela não está em contato com ninguém. Então, pessoal, a normal, ela só aparece quando o corpo está em contato com a superfície. Qual que é a superfície, Cairane? Então, esse corpo aqui, esse corpo, é reação da superfície. Não é a reação do peso. Tá? Não é a reação dessa força, não. É a reação da superfície. Então, o que ela faz força na superfície, a superfície reage. Essa reação é normal. Então, nesse caso aqui, a normal, para enfatizar aqui, a normal é a reação da superfície. Entendeu, Júlia? Entendi. Entendeu, Alana? Alana tá aí? Entendeu? Então, ou seja, aí o cara, ó, normal, peso. Lembra que eu comentei com vocês há pouco tempo, hoje, né? Que a terceira de Newton, o que fala? Todo corpo tem uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Eu falei mais um detalhe que poucos professores comentam. Em corpos diferentes. O par, a ação-reação, não está no mesmo corpo, Júlio. Por que eu estou comentando isso? Aqui, ó. Normal, azul. Peso, 10. Perceba, Júlio, que pelo meu desenho, a normal e o peso estão no mesmo corpo. Sim ou não? Júlio? Não tá? O desenho, sim. O desenho, sim. Então, se nesse corpo tem o normal e o peso, e o que eu falei anteriormente, que o par, ação e reação não pode estar no mesmo corpo. Então, se é normal está no mesmo corpo, do peso, significa isso? Que o normal não é a reação do peso. O peso provocou a normal de forma indireta. O peso fez com que o corpo fizesse força contra a superfície e a superfície reagiu, gerando o normal. Entendeu, Júlio? Então, normal não é reação do peso. A normal é reação da superfície de contato. Se não há contato, não há normal. É o caso que eu falei com vocês. Ó, esse corpo está caindo. Se o corpo cai, sem entrar em contato com ninguém, um corpo sem contato com ninguém tem peso. Óbvio, porque é o peso que fez o cara descer, cair. O peso faz o cara cair. Está me entendendo? Cair. Mas enquanto ele não tem contato com ninguém, Júlia, não tem reação. A reação só aparece quando ele entra em contato com a superfície, no caso, o chão. Apareceu o contato, apareceu o normal. Então esse que é o barato, pessoal. O par, ação
e reação não atuam no mesmo corpo. Tem sempre corpos diferentes. Outro exemplo, Júlio. Se eu faço força no quadro, o quadro, a minha ação está lá. E a reação? A reação está em mim. Eu faço força no quadro, ele faz força em mim. Então, imagine que são duas pessoas. Eu faço força nessa pessoa. E essa faz força em mim. Se forem iguais, está parado. Entendeu? A ação está nessa pessoa, que eu estou empurrando ela, e a reação dessa pessoa está em mim. Entendeu? A minha ação está nessa pessoa. Eu vou botar como se fosse umas setinhas. Aqui, ó. Então, quando eu empurrei alguém, você fez força na pessoa, ela fez força em você. Numa luta de boxe, o cara só batendo pode perder a luta. Por quê? Quando ele dá o soco, ele recebe igual. Essa é a reação. Então, se ele não tiver resistência física, preparo para receber os socos, ele não vai suportar. Vai que o outro é bom de levar soco. Entendeu? Bate, tu tá cansando. Mas o impacto que você dá no outro, tu recebe. Olha que doido. Né? Então, tipo, é um exemplo de ação-reação. Né? Uma briga e tal, boxe, por exemplo, né? Usa muito. Então, voltando para cá, pessoal. O corpo caindo tem peso. Não tem normal, não tem reação. Mas quando o corpo, Júlio, entrou em contato com a superfície, apareceu o quê? O peso. Aliás, o peso já tinha, perdão. O peso já tinha. Apareceu, é normal que não tinha. Que aqui não tinha superfície. Então no para-ação-reação, você faz ação, a reação volta, aparece na hora, instantânea. Então você vê que o normal não é reação do peso. Não. É reação da superfície de contato. Ela reage, gerando a normal. Entendeu, Júlia? Entendi. Beleza. Maravilha. Muito bem. Júlia, você pode printar, por favor? Posso. Pronto. Obrigado. Bom, vou dar um exemplo prático. Como fosse exercício. E vou passar para vocês exercício, tá? Quando acabar a aula aqui, eu vou mandar para vocês. Aí, quem quiser, aproveita. Quem não quiser, não vai ser obrigatório. Né? Você vai mandar ainda hoje ou vai te mandar amanhã? Eu vou mandar amanhã de manhã. Ah, você vê que a tua prova é hoje, né? Amanhã quer dizer amanhã, né? A minha prova é amanhã de manhã. Depois das 9. Não, tá, eu vou mandar hoje. Pra você tentar fazer os exercícios. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Nossa, a prova dela é amanhã, às 8. É. E ela vai ficar acordando estudando o tempo. Isso aí. Começou a escola. O que acontece, pessoal? FAT, Mi, mas normal. Eu vou inventar uma situação em que o Mi é 0,2. É um bloco, tá? Um bloco que tem um certo peso. Eu vou inventar que o peso aqui é de 100 newtons. Peso 100 newtons. Nós já sabemos que quando o corpo entrar em contato com a superfície, gera uma normal. Então, pessoal, essa normal é a reação. Normal é a reação. Normal é igual a peso. Se o peso é 100 newtons, normal é 100.
Então, é bem tranquilo essa fórmula. Júlia, FAT é Mi vezes normal. Mi, 0,2. Normal é 100. FAT é igual a 0,2 é 2 décimos vezes 100. Corta. 0 com 0. FAT. FAT vai ser 2 vezes 10, 20 newtons. Então, se você fizer uma força no corpo, para ele se movimentar, uma força, não sei qual valor, vai aparecer uma FAT, Júlia, de 20 newtons. Júlia, agora só que interessante. Se eu fizer um newton, a FAT é de 20. A força contrária não vai mexer. Se eu fizer 2 newtons, não vai mexer. Se fizer 3, 4, 5, 10, 19, não vai mexer. Se você botar aqui uma força de 20 newtons, não vai mexer. Mas vai ficar na iminência do movimento. Pessoal, o que é iminência? O que é uma coisa iminente? É algo que não aconteceu, mas está quase acontecendo. Entendeu, Júlio? Pode repetir, por favor? Não ouvi. A iminência é quando algo está para acontecer. Não aconteceu, está quase acontecendo. Entendeu? Entendi. Então, se você fizer, se a FAT é 20. Se você fizer uma força de 1, não mexe. 2, não mexe. Aqui você vai empurrar uma mesa, ela está pesada, não mexe. Aí você faz mais força, ela não mexe. Aí você fizer mais força, de repente, se tomar cuidado, ela vai dar um empurrão nela. Vence a inércia e entra em movimento. Você tirou ela do repouso. Venceu o atrito dela. Então, ou seja, eu estou comentando aqui que esse FAT que a gente calcula é a força máxima, é a força de atrito, força máxima para manter o corpo parado. Entendeu, Júlio? Entendi. Entendeu? Mas se você, se a FAT é 20, tu faz 1, não mexe. Faz 2, não mexe. Faz 10, não mexe. Faz 19, não mexe. 20, começa a dar uma tremedeira. Opa, tá quase. Se der um assopro, o cara já entra em movimento. Entendeu, Júlio? Entendi. Legal. Bom, foi uma coisa bem geral, mas acho que pode ser interessante para você. Tá? Eu vou fazer um exercício, botar no grupo e boa prova amanhã. Tá legal? Só dá só uma printada, por gentileza, Júlio. Estão todos liberados. Valeu, pessoal. Um abração, pessoal. Até a próxima aula. Fique com Deus.